Boa noite. Eu fiz uma análise da ata da reunião do Copom, a reunião que aconteceu de 4 e 5 de novembro. E, assim, o meu método para fazer essa análise foi principalmente marcar aqui os temas, né, que a gente tem estudado, que a gente tem começado a compreender. E eles começam com a atualização da conjuntura econômica e do cenário do Copom, falando do ambiente externo que mantém incerto em função da conjuntura política e econômica dos Estados Unidos, que tem reflexos nas condições financeiras globais, dizendo que tal cenário exige particular cautela por parte dos países emergentes. No ponto 2, eles falam que a trajetória de moderação do crescimento da atividade econômica, por um lado, né, porém, o mercado de trabalho ainda mostra muito dinamismo. Outro ponto interessante, né, é a partir do item B, que eles avaliam os cenários e análise de risco, é citado a questão de novo, dos Estados Unidos e das incertezas causadas lá pelo government, government, government shutdown, que é essa questão lá da aprovação, né, do orçamento dos Estados Unidos, que está ainda precisando ser aprovado. Eles falam assim a, que mantém a visão de que a apreciação da moeda norte-americana de frente às diversas moedas, né, que a apreciação do câmbio está em parte relacionada ao diferencial de juros e em parte à depreciação da moeda norte-americana. Por isso, o Copom deve preservar uma postura de cautela. Sendo assim, o comitê focará em mecanismos de transmissão, nos mecanismos de transmissão da conjuntura externa sobre a dinâmica da inflação interna e seu impacto sobre o cenário prospectivo. No item C, eles dizem que vão manter, que a atividade econômica doméstica manteve trajetória de moderação no crescimento. E isso reforça a impressão do cenário delineado pelo comitê. Por outro lado, eles alegam também que os sinais são mistos, advindos de indicadores econômicos ou alguma diferença entre as expectativas e as divulgações. O resto do texto vai citar várias vezes a questão das expectativas, né? E para frente a gente vai ver que eles falam que a desancoragem de expectativas. E aí, de novo, citam a moderação da trajetória de crescimento entre diferentes setores do mercado e os mercados mais sensíveis às condições financeiras apresentam maior desaceleração em função da política, né, de juros altos, ao passo que mercados mais sensíveis à renda e menos sensíveis às condições financeiras apresentam maior resiliência. Aí vamos explicar que esse mercado é menos sensíveis, né, às políticas monetárias, né, são os mercado de renda, né, mercados mais sensíveis à renda e menos sensíveis às condições financeiras. Eles estão citando aí que o mercado de trabalho segue resiliente. E esse mercado de trabalho, o mercado de renda aí é menos sensíveis às políticas econômicas que eles estão tomando. No item 8, diz que a política fiscal tem um impacto de curto prazo, majoritariamente por meio do estímulo à demanda agregada. Uma política fiscal que atue, né, contracíclica e contribua para a redução do prêmio de risco. Isso me chamou muita atenção.
ele vai explicar aqui que isso favorece a convergência da inflação à meta, ou seja, redução do prêmio de risco. Vai dizer que o esmorecimento do esforço de reformas estruturais e disciplina fiscal, o aumento do crédito direcionado e as incertezas sobre a estabilização da dívida pública tem potencial de elevar a taxa de juros, né, neutra da economia, com impactos deletérios sobre a potência da política monetária. Mas estão claramente aí falando que as políticas do governo, né, têm esse potencial deletério em relação à política monetária. No item 9, eles vão tratar das expectativas de inflação, que permanece acima da meta de inflação em todos os horizontes. E aqui vai iniciar uma parte que eu achei muito interessante, que eles citaram que esse horizonte, além do relevante, que a gente vai ver a partir de agora, o que é isso, esse considerado esse horizonte aí relevante, né? A desancoragem das expectativas de inflação é um fator de desconforto comum, né, lá a todos os membros do comitê. Foi ressaltado que o ambiente com expectativas desancoradas aumenta o custo de desinflação em termos de atividade. Em um ambiente de expectativas desancoradas, existe uma restrição monetária maior e por tempo que outrora seria apropriado. E por mais tempo. Então, redução nas inflações de bens industrializados, cita que a combinação de um câmbio mais apreciado e um comportamento mais benigno das commodities contribuiu para uma redução nas inflações de bens industrializados e alimentos. A inflação de serviços também apresentou algum arrefecimento, mas ainda se mostra mais resistente, respondendo a um mercado de trabalho que segue dinâmico, uma atividade que tem apresentado atividade econômica, né, moderação gradual. Mantém-se a interpretação de uma inflação pressionada pela demanda e que requer uma política monetária contracionista por um período bastante prolongado. Oi, Lavínia, tô gravando o vídeo. Tá bom? Sim. Aí, depois que no cenário de referência as projeções para inflação acumulada em 4 trimestres para 2025 e para 2026 são respectivamente 4,6 e 3,7. Para o horizonte relevante de política monetária, isso que eu acho que me chamou bastante atenção, que seria o segundo trimestre de 2027, chama o segundo trimestre de 2027, a projeção de inflação, utilizando o cenário de referência extraído da pesquisa Foco, se manteve acima da meta de inflação, que seria assim, em 3,3, né? Esse 3,3 acima da meta. Então, aí eles elencam que entre os riscos para alto do cenário inflacionário estão uma desancoragem das expectativas, uma maior resiliência da inflação, de serviços e uma política econômica externa e interna que tem impacto maior do que o esperado, né? Exemplo da taxa de câmbio persistentemente mais depreciado. Além dessa leitura, aqui tem mais coisas interessantes, mas devido ao tempo, né, tem a discussão. Mas além dessa leitura, eu fiz uma leitura no jornal O Globo, da Thaís Barcelos, que é da data de 6 de dezembro, que analisou que a taxa de 15% foi mantida pela terceira vez e ela é maior desde julho de 2006. E o comitê
enfatizou que 15% é suficiente para a convergência da inflação à meta. Citou que a expectativa do mercado financeiro manterá a Selic, de manutenção da Selic de 15% até dezembro, só iniciando cortes em 2026, entre janeiro e março. E no prazo que o Copom trabalha, segundo trimestre de 2027, a projeção de inflação é de 3,3%. Eles consultaram o Itaú, Fernando Gonçalves, do Itaú Unibanco, que ressalta que é crucial saber se o Banco Central incorporou as projeções de inflação, a ampliação da isenção do imposto de renda até 5 mil. Se não tiver incorporado ainda, a chance de ter que revisar para cima a projeção de inflação, né? Existe a chance de ter que revisar para cima. Antes da decisão do Copom, o Ibovespa renovou pela 8ª vez consecutiva suas máximas, com alta de 1,72% aos 153.294 pontos. O valor comercial recuou, o dólar comercial recuou 0,7% para R$ 5,36. O Globo também pesquisou, né, pediu a opinião da Nubank, onde Campos Neto, ex-presidente do Banco Central, trabalha e trabalha atualmente. Antes ele trabalhava no Santander, mas aí parece que a Nubank não opinou sobre essa situação. E quanto ao Santander, parece que eles têm acertado uma multa que Campos Neto já teria pago de R$300 mil em função dele, né, como servidor do Santander, ter ido atuar no Banco Central. Eles alegam que não foi irregular, mas que acertaram o pagamento dessa multa de R$300 mil. Então essa é a minha análise.